e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou a Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita, como é que você está? Hoje eu tô bem, tô tranquila. Tô muito feliz que pela primeira vez na história do Brasil a gente conseguiu fazer... a gente não conseguiu fazer de primeira a abertura, né, do Evancast. Errei. Mas a gente vai conseguir, eu tenho fé. Culpa minha. Tudo bem. Um dia a gente tá certo. A gente lhe ama mesmo assim, tá tudo bem. E você, como é que você está se sentindo? Tô bem, graças a Deus. Muito feliz, muitas coisas boas acontecendo. Graças a Deus. Amém. Você matou várias ostras para estar aqui hoje com essa camisa. Não fala assim das ostras, tadinhas. São sintéticas. Mas ó, tem pérolas, tem brilhos. Hoje eu tô nesse estilo. Tá cheio de dinheiro, cheio de diamantes. Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Sim. Veio de longe. Só pra nos ver. Só pra estar aqui, brincadeira. Ele veio aqui pra um evento da nossa igreja. A gente aproveitou o gancho e trouxe ele pra cá. Muito feliz. É uma honra lhe receber. Muito feliz, uma honra ter você aqui. E Thalita vai fazer as honras de apresentar o nosso convidado. Bom, muito obrigada por aceitar o convite surpresa. Nós ficamos muito felizes de poder ter essa oportunidade. Espero que a gente possa trocar bastante aqui. E antes de tudo, queria dizer que esse espaço é seu. Fique à vontade pra gente conversar e trocar bastante. As pessoas vão ser tocadas pelo que vai ser trazido aqui, né? E pra você que ainda não conhece, hoje nós estamos recebendo com muita alegria aqui Dino Adorador. Ele que foi músico profissional por muitos anos, mas hoje ele é um adorador na casa do Senhor. E a gente quer conhecer um pouco mais da sua história. Seja bem-vindo, Dino. Eu estou muito feliz, graça e paz. Evancast. É um nome muito elitizado. Né? Eu estou muito honrado de estar aqui. Agradecer demais ao Senhor Jesus. Sim. Por ter, assim, abrir essa oportunidade. Isso aqui é bênção de Deus, né? Sim. A igreja do Senhor, o povo de Deus, né? Na internet, né? Através da tecnologia, para propagar o evangelho. E para mim é muita honra estar aqui em Paulo Afonso, nessa cidade que eu gosto demais, amo. Tenho muitos amigos aqui. Thalita e Pedro, Deus abençoe. Isso, viu? Muito obrigado pelo convite. Amém. E eu tenho certeza que vai ser um podcast muito interessante. Amém. Já é a segunda vez que ele vem aqui na nossa igreja, né, Dino? É, a segunda vez. Já A segunda vez casa. foi no Congresso de Homens, um congresso muito abençoado, pregação muito boa. Deus usou muito você, falou com muita gente. Até quando eu tava comentando com minha esposa hoje, vinha pra cá, a gente vai estar entrevistando o Dino. Ele, eu lembro da pregação dele lá, foi muito boa, muito edificante, não sei o quê. Foi muito boa mesmo. E feliz de ter você aqui novamente. E espero que volte mais vezes também aqui para nossa igreja, ministrar, abençoar a gente, com tanto com o seu louvor, quanto com a palavra que Deus traz através de você. Eu estou muito feliz, porque vocês são muito pegajosos. Um pouquinho. Receptivos, são muito carinhosos e a gente gosta muito de voltar no lugar onde a gente se sente bem, né? Onde é bem tratado, né? O próprio Senhor Jesus, né? Sim. Ele, quando bate na porta, tá lá, né? Se estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, né? O Espírito Santo, ele não invade, mas ele se sente bem quando ele é bem tratado e quando ele é tratado com honra. E vocês têm feito isso com a minha vida e têm feito isso, tenho certeza, na vida de muitos outros que passam por esta igreja, por esse ministério, de tratar com honra, tratar com carinho, porque é assim que nós somos corpo de Cristo, né? Amém. E precisamos amar uns aos outros, mas não somente nas palavras, né, Thalita? Sim. Mas, assim, na prática, isso é muito bom. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho muitas pessoas, assim, né, específicas daqui, dessa igreja, né, que a gente já tem amizade, me tratam muito bem. Tratam muito bem minha família. Da outra vez que eu vim com a minha esposa, mas ela não pôde vir. E dessa vez eu vim sozinho. Ela ficou em Salvador. E hoje eu tô aqui degustando desse carinho sozinho, né? Bom, mas aí... lhe interrompi, me perdoe. Não, pode jogar duro, fica à vontade. Sobre Corpo de Cristo, né? A gente queria conhecer um pouco da sua trajetória, como é que foi o seu momento de conversão, pra gente entender como é que as coisas têm sido até aqui. Bom, eu fui cantor, né? Cantor por muito tempo no mundo, mas eu cresci praticamente na igreja, né? Mas com 17 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. E foi um momento assim que eu estava meio que convencido dentro da igreja, né? Eu não tinha aquela experiência com Deus, né? De fato. E me senti tentado e fui, porque eu já tocava e fui tocar no mundo com 17 anos.
E dali eu comecei a cantar, a tocar, né, em várias bandas, né? E daqui a pouco eu cito essas bandas. Mas ali em 2009 foi quando, depois de acontecer tanta coisa na minha vida, né, o Senhor me alcançou. E aí já fazem 14, quase 15 anos aí, Caramba. na presença de Deus, fazendo a obra de Deus por muitos lugares que Ele me envia. Amém. E quando você veio aqui da outra vez, você disse que foi cantor no Asas Livres, foi? Isso. E aí, nesse momento onde eu cantava no mundo, eu comecei a tocar com algumas bandas, né? Eu era muito jovem. E depois eu comecei a tocar com uma cantora chamada Débora Brasil. Ela foi a primeira morena do El Chan, antes da Sheila Carvalho, né? E aí ela saiu da banda do El Chan e montou uma banda chamada Dengo de Mulher. E aí me chamou para tocar, né, com ela. E a gente tocou por um tempo. Depois eu comecei a tocar com algumas outras bandas. E depois eu comecei a tocar em barzinho, tocar em vários eventos. E dali eu me destaquei, né, em Salvador, no Recôncavo Baiano também, tocando seresta, né? Tocava MPB, eu era muito eclético. E um dia, em uma cidade chamada São Francisco do Conde, onde eu fazia um show numa casa de show bastante conhecida lá, aí o empresário de uma banda, foi lá me conhecer, porque ele já estava ouvindo falar do meu nome na região. E aí no camarim, no final do show, ele disse que queria conversar comigo. E aí no dia seguinte ele foi no hotel que eu estava hospedado nessa cidade e me levou lá na casa dele e me fez uma proposta para entrar na banda dele, que era a banda chamada Banda Asas Livres. E nessa ocasião, em 1999, a banda estava parada. Ele tinha tudo, tinha ônibus, tinha som, tinha tudo. Ele só não tinha o cantor, né? E a banda estava assim, tipo que estacionada. Ele estava querendo reativar aquela banda, né? E achou em mim uma oportunidade de recomeçar. E aí eu fui cantar nessa banda. A gente começou a ir para lá, na cidade de Candeias, a ensaiar. E com mais ou menos uns 2 meses, 3 meses depois, o cantor Pablo, aí ele chamou o cantor também, Pablo, para cantar com a gente. E aí eu vivi esse momento de ver ele iniciar o ritmo do arrocha, elaborar o repertório, a maneira, né? E eu vivenciei toda essa época. Só que a gente fez alguns shows, eu permaneci por algum tempo ainda, só que era um projeto que não era para Dino. Sim. Porque até eu entendo hoje que era até o próprio Deus não permitia que eu avançasse no que eu queria. Porque está escrito na palavra de Deus que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas são caminhos de morte. E aí, logo em seguida, nós fizemos um show muito bom, muito grande, onde um grande empresário iria nos empresariar, ia injetar dinheiro na banda, iria projetar, né? E aí, quando esse empresário chegou no camarim, depois de um show lá em Candeias, ele disse: eu tenho interesse em você, mas o negão aí eu não quero não. E aí eu saí da banda, mas eu não desisti. Eu fiz a minha carreira solo, ainda continuei com amizade muito, muito grande com eles, com o Pablo, com o empresário, que era o tecladista, né? Até com a gravadora. E a própria gravadora também se interessou em projetar a minha carreira solo, né? Inclusive eu compus algumas canções e coloquei na própria banda Asas Livres, que fizeram sucesso naquela época, na região. E dentre esse tempo, eu também me sentia muito vazio, entende? Me sentia muito acuado, porque eu sabia que eu estava no lugar errado. Mas lá dentro do meu ego, dizia assim: não, mas Deus entende e eu preciso trabalhar, eu quero fazer. E aí veio um turbilhão na minha vida, né? Um turbilhão de pecado, de coisas desnecessárias, burlando todos os princípios que eu aprendi com o Senhor. E nessa mesma feita ali, em 1992, quando eu me afastei com 17 anos,
foi quando eu conheci a minha esposa. E nesse tempo aí a gente começou a namorar e depois ela engravidou em 1996. E eu vivi todo esse tempo, né, com ela vivenciando, a gente vivendo de namorido. Ela com o filho morando na casa dos pais e eu morando na casa dos meus pais. Quer dizer, depois que eu me afasto dos caminhos do Senhor, a minha vida ela segue um caminho completamente fora de tudo aquilo que Deus queria para mim. Sim. Né? E por mais que em 1999 eu entrei numa banda que se tornou uma grande banda, né, de ter tocado com uma mulher que foi uma mulher considerada uma celebridade por cantar, por dançar numa banda tão famosa, mundialmente conhecida como El Chan, né? Eu estava fora de tudo aquilo que Deus gostaria, né? Sim, e eu estava começando uma família de uma forma completamente errada, né? Começando da pior maneira possível. Mas a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, né, está lá escrito que quando o profeta vai orar por ele, depois que ele é alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco, ele está na casa, né, cego, ficou cego por 3 dias, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo, né? Então eu entendo que quando nós estamos no mundo, quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor, a nossa visão ela fica turva. E essas escamas permanecem e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Porque a fé ela é um risco. A fé em Cristo, ela literalmente, ela faz você enxergar aquilo que, humanamente falando, você não conseguiria enxergar se você não tivesse Jesus. E eu não consegui enxergar, através dos olhos da fé, da visão de Deus sobre a minha vida, o que Ele estava preparando para mim. Eu acabei esquecendo de tudo que eu ouvi na minha adolescência na igreja, e muitas coisas só ficavam remotas ali, poucas lembranças, e eu me permiti a viver toda esse desastre, vamos dizer assim, né? Esse desastre. E foi assim que eu entrei nessa banda que se tornou a primeira banda, praticamente, foi a idealizadora desse movimento do Arrocha, que o nome não foi dado, não foi uma coisa programada, porque sucesso é uma coisa que acontece, ninguém tem a forma do sucesso, né? E aí o cantor Pablo, ele sempre tinha um jargão que falava Arrocha, que era para o rapaz que estava dançando com a moça arrochar, né? Apertar, né? Dançar com mais sensualidade. E aí, quando as pessoas começaram a perceber o sucesso desse movimento, aí diziam, quem é, rapaz? Que ritmo é esse? Que é isso? Não, o Arrocha. É o Arrocha, por causa do jargão que esse cantor Pablo, sempre falava, né? No meio do show. E por mais que eu estava vivendo esse momento, né? Um momento de ascensão, né? Eu estava fora dos princípios, promovendo para a minha família um começo tenebroso. Sim. Que se não fosse Jesus, que se ele não entrasse no meio dessa, né, dessa luta aí... No meio desse caminho... Justamente. Eu não estaria aqui hoje. Que interessante a história, Dino. Mas... nesse tempo que você foi a banda e tudo mais, quando estava em ascensão, em que momento da sua vida assim, você deu um start, disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou fazendo, está tudo errado, eu tenho que voltar para os caminhos de Deus, que você já conhecia, né, quando tinha 17 anos. Em que momento da sua vida deu esse start de você, tenho que voltar? Importante, eu gostei muito dessa pergunta, porque tem pessoas agora que vai estar aí ouvindo a gente e que de repente esse start chegou. Esse momento chegou, mas ele não está dentro de nós o tempo inteiro. É esse start que chega. Sim. Porque quando você... Eu falo até do filho pródigo. Quando ele pegou a herança do pai e saiu, e foi curtir as baladas, e curtir a noitada, e foi ali enquanto tinha dinheiro, enquanto ele estava ali naquele prazer momentâneo, e naquela euforia. E eu falo agora
voltando para mim, quando eu estava naquela euforia, naqueles prazeres, a gente não se liga tanto nisso. Principalmente quando você está no ato da sua... do momento que você sai da presença de Deus. Naqueles primeiros anos que você sai da presença de Deus, você sai faminto. Faminto da carne, do pecado. E aí você não presta muito atenção. Mas o que acontece, como a Bíblia diz, que tudo que você planta, você colhe. Aí os anos, ou muito, ou para algumas pessoas, ou poucos para algumas pessoas, você vai acabar colhendo. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Sim. E quando a colheita vai chegando, é aí que você começa a perceber que tem alguma coisa errada na sua vida. Mas, mesmo assim, algumas pessoas ainda não se atentam. Elas insistem. E esse start chegou na minha vida, não foi com derrota, com falência, com nada, com confusão, com nada. Esse start chegou, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me visitava, e eu sentia a presença dele nos momentos que eu viajava, né? Eu comecei a ouvir muitas músicas gospel, eu gostava muito de Marquinhos Gomes, Álvaro Tito, eu gostava muito, e eu começava a lembrar de quem eu era, das músicas da época que eu cantava, dos evangelismos que eu participava, dos cultos, e esse start chegou na minha vida, era o Espírito Santo dizendo assim, você está no lugar errado, você está no ambiente errado. Uau. E aí o que acontece, Thalita, quando eu começava a cantar nos meus shows, tinha momentos que eu chorava, porque eu percebia que o repertório da minha música não era o repertório que Deus me chamou para cantar. E eu começava a chorar. E muitas pessoas, às vezes, achando que eu estava emocionado com a canção bonita que eu estava falando. Mas era a vontade de voltar para a casa do Pai. A vontade de começar, de voltar a adorar. Inclusive, o cantor Kleber Lucas, ele fez um disco que fez muito sucesso. Eu acredito que foi o disco que projetou ele, que tem aquela canção assim, ó, meu Jesus maravilhoso essa música que é tão linda, né? Uhum. E a minha esposa, que já estava ali sofrendo, padecendo tantas decepções, que estava na igreja já, sim, orando pela minha vida e esperançosa de mudança, para ver mudar o casamento, mudar a minha vida, mudar todo o contexto da nossa casa. E isso depende muito do sacerdote, que era eu, mas eu estava perdido no mundo. Ela pegou esse CD e comprou e me deu. Uau! E aí eu comecei a ouvir no carro, viajando, que eu viajava muito. Eu dirigia em torno de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros toda semana. Uau! Viajando, tocando pelos interior da Bahia. E aí foi quando eu comecei a cantar essa canção no meu show, olha só. Meu Deus do céu! Eu botei essa música no meu repertório. E aí eu cantava porque ela era uma música famosa, ela não desagradava o público. Entendeu? Sim. E aí eu comecei a cantar. E cantava, e muitas vezes que eu cantava, eu chorava. E, Pedro, é o seguinte, aconteceu um lance interessante com essa música. Eu tinha uma casa de show em Salvador que eu ia muito. Eu toquei lá 6 anos, toda sexta-feira. Era lotado demais. Era muito sucesso lá, essa casa de show. E aí eu lembro que eu cantava essa música e eu chorava. Quase toda vez que eu cantava, eu chorava. Porque já era o Espírito Santo dizendo assim, já está na hora de sair disso. Está na hora de voltar a cantar para mim, a fazer a minha obra. E eu lembro que uma vez eu cantando essa música, aconteceu algo dentro da casa de show. Tem um amigo meu que era muito fã e sempre ia pro show. E aí teve um momento que eu cantei essa canção e aconteceu algo interessante. Ele sumiu, nunca mais apareceu. E eu não dei conta tanto porque eu tinha muitos amigos, convivia com o público o tempo inteiro e não dei conta. E ele mandou um recado para mim dizendo que se converteu, que era crente. E eu achei aquilo estranho, né? Um camarada que eu via no show lá, né? Tomando uma, pegando toda sexta-feira, pegando outra, né? Eu disse, ficou crente do nada. E ele disse, diga Dino, que foi no dia que ele cantou aquela música de crente lá, que ele de vez em quando canta. No momento que ele cantou a música,
ele disse que o som do ambiente sumiu, como se ele ficasse surdo. E ele só ouvia a minha voz cantando e a voz de um homem que ele não via, mas estava falando no ouvido dele, dizendo assim: volta para mim, meu filho. Caramba. Volta para mim. E ele disse que ele aceitou Jesus naquele momento, dentro dessa casa de show, sentado, tomando cerveja, e ele disse que ele começou a chorar. Ele ouvindo eu cantando a canção e outra voz no ouvido dele, chamando ele para voltar para os caminhos do Senhor. E ele atribuiu isso ao Espírito Santo, que foi lá alcançar ele e usou um filho pródigo que estava lá em cima, querendo Jesus também. E aí, quando a pessoa me falou isso, eu comecei a chorar, né? Baixei minha cabeça, fiquei assim triste. Aí o Espírito Santo dentro de mim: eu te chamei você para isso. Você está no lugar errado. Mas mesmo assim, Pedro, eu não saía do mundo. Eu era resistente porque eu tinha um orgulho dentro de mim. Eu queria fazer sucesso. Porque eu me achava talentoso, eu era um cara esforçado, eu era uma pessoa, né, me achava uma pessoa do bem, ajudava as pessoas, era correria, lutador, entendeu? Então eu estava ali, eu tinha o meu desejo de me ver prosperar. Tantos anos que eu estava ali lutando, tantos anos que eu estava ali, às vezes sendo humilhado, muitas vezes passando por tantas dificuldades. Eu disse: poxa, eu vou sair daqui. Eu sabia, eu vou sair daqui do que eu estou fazendo para ir para a igreja. E como é que eu vou viver se eu só sei cantar, se eu sou músico? Porque eu sei que na igreja você não é um artista, você não se torna um artista. Você se torna um servo de Deus, um adorador do Senhor. E você não pode negociar a sua fé. Você não pode pegar aquilo que é de Deus e colocar um valor naquilo que não é seu. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá de graça. Entende? É emprestado. Não é, a gente não pode barganhar com as coisas do Senhor. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas nós não podemos negociar a nossa fé, negociar a unção. Fazer a obra de Deus só se me der. Não pode ser dessa forma. E eu sabia, e eu dizia o tempo todo: não tem como ser crente, não tem como ser crente, não tem como ser crente, não tem como ser crente. Como é que eu vou sustentar minha esposa? Até um dia que dentro de um estúdio, o dono do estúdio, que sempre falava de Jesus para mim, ele falou um texto que é muito corriqueiro, que na Bíblia tem muitos versículos famosos, né? Tem muitos versículos que são famosos. E esse versículo é famoso. Ele disse assim, eu disse, não, ele falando de Jesus para mim. Aí eu disse: mas rapaz, você está falando isso porque você tem seu estúdio, que não sei o quê. Imagine, eu vou aceitar Jesus, eu vou viver de quê, cara? Eu vou sustentar minha família como? Para você é fácil falar. Aí ele fez assim, Dino, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele não vai mendigar pão, e nem a sua descendência vai passar fome. Deus não vai deixar você perecer. Se você optar por Jesus, Ele vai cuidar de você. Só que eu já conhecia esse texto, e a gente falando aqui, ele até que não causa tanto efeito nesse momento aqui para mim e para você, né? Mas naquele momento, esse versículo, ele rasgou a minha alma. E eu não disse nada a ele. E aquilo ficou como uma semente piquititica dentro do meu coração. E ela foi germinando dia após dia. E aquilo eu ficava ruminando aquilo na minha mente. Rapaz, será que isso vai dar certo mesmo? Será que esse negócio é sério mesmo? Será que se eu largar tudo e servir a Jesus? Aí foi quando eu comecei a me enveredar mesmo na prostituição, com mulher, de ter várias mulheres na rua, de trair minha esposa, de usar droga, bebia demais. A minha vida começou a pegar um ângulo de derrota muito grande. Sim. Aí eu comecei a produzir, a cantar, a compor. Fiz músicas que fizeram sucesso no Brasil, com várias bandas famosas, né? Como Calcinha Preta, como João Gomes, como Aviões do Forró, e essa galera do Arrocha nem se fala.
Todo mundo cantou minhas canções, né? E eu fazia as canções, eu corria atrás, eu produzia, eu montava banda, eu ia para programa de televisão, eu ia dar entrevista em rádio, eu tirava músico, botava músico, eu procurava empresário, eu corria aqui, corria dali e não dava certo. Porque eu também vivia muito no pecado, muito nas coisas erradas. Mas eu louvo a Deus hoje, Thalita, assim, porque eu estava num tempo da minha vida de que não era qualquer pessoa que ia me amar da forma que Deus me amou. Não era qualquer pessoa que iria dar uma oportunidade para mim. Não era qualquer pessoa que chegaria ali e iria apostar em mim, né? A maneira como Deus me alcançou, só Ele poderia. O amor que Ele depositou sobre mim, só Ele poderia depositar. Eu era um lixo de pessoa. Uma pessoa com um sentimento de derrota muito grande, né? Eu era muito complexado nessa questão, né? Até minha esposa uma vez falou algo que me deixou muito triste. E ela não falou isso com maldade. Ela, Dino, venha para Jesus. Já que você não conseguiu na música, né, no secular, como você gostaria, vem para Jesus. Ela falando de boa, mas aquilo veio como Você viu como uma afronta. Uma né? afronta, que eu já era complexado porque eu não conseguia crescer, não conseguia vencer. E aí ela... Nem minha esposa acredita em mim. Isso. E ela sempre às vezes, né, não elogiava o meu CD, porque ela era crente. Uhum. Né? Ela não falava, e aí no momento que ela abre a boca, ela vai falar justamente isso. Poxa, eu briguei com ela, eu fiquei com aquilo no coração, aquilo cresceu dentro de mim. Porque eu acho que o lugar mais importante para você ser sucesso é dentro da sua casa. Sim. Se você não é sucesso na sua casa, Com certeza. você pode ser sucesso em qualquer lugar, mas quando você recebe um elogio, uma palavra assim, dentro da sua casa, isso lhe ajuda mais do que qualquer outra pessoa. Sim, motiva muito, né? Mas aquilo não foi algo pejorativo dela, né? Ali o diabo usou aquilo porque eu era endemoniado mesmo, né? O diabo usou aquilo usou como uma ferramenta poderosa e foi difícil. Mas aí o que acontece? Deus, Ele tem os seus meios, e aí Ele fez os seus meios. Aí eu comecei a perder o pouco que eu tinha. Perdi tudo, perdi alegria, perdi autoestima. A minha banda não tocava, eu tinha um bom empresário. As minhas músicas tocavam, mas só faziam sucesso na voz de outros cantores. Eu tenho uma música que eu conto dessa canção, o Silvano estava bebendo com ele, Silvano Salles, né? Eu estava bebendo com ele e ele ouviu uma música minha no rádio. Ele, rapaz, eu ouvi sua música no rádio, Dino. Pô, velho, que música. E eu tava ali no rádio, velho, tocando, porque meu empresário era um locutor famoso da Piatã FM Salvador. E aí ele botava para tocar e aí ele divulgava e a música não andava comigo. No dia que eu saí, que eu fui beber com o Silvano, que eu tava com ele, que ele falou, vou gravar, né? Ele gravou a música. Poxa, não demorou um mês, a música estourou na Bahia toda. Até hoje. É a música que ele disse que é uma das 5 músicas que eles mais gostam, e tá no show dele até hoje, não sai, porque foi uma das músicas mais famosas de Silvano, essa música, né? E aí, isso tudo dentro do meu coração. E aí, derrota. Aí eu perdi tudo, roubaram meu carro. Meu Deus. Usando droga, bebendo, sem dinheiro, dentro de casa, escassez ao extremo. Minha esposa, meus filhos vendo tudo aquilo e eu não conseguia sair disso. Aí foi o tempo que eu fui para a igreja. Eu não tinha saída. Eu não tinha outro lugar para ir. Aí eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, para visitar a igreja, aí a mensagem que o pregador ia pregar, eu chegava em casa, brigava com ela. Você contou minha vida a ele, não foi? Foi o que você disse. E aí, eu não falei nada não. Por que ele falou aquilo? Por que ele me olhava daquele jeito? E por que ele falou aquilo que eu estava passando? Aí eu ia de novo. Aí eu comecei a perceber que Deus estava querendo mudar o curso da minha história. Aí eu
Foi em 2009, se eu não me engano, foi no mês de março. Foi quando eu fui para um acampamento de casais. E aí cheguei assim, na lona, acabado, destruído, derrotado. E eu fui nesse acampamento de casais. Eu fumava em torno de 2 carteiras de cigarro, assim, numa noite. Bebia demais. Eu dormia 4 horas da manhã. Se eu não tocasse, eu dormia 4, 5 horas da manhã. A minha vida toda foi de show, foi trocando dia pela noite. Até hoje, né? Eu já tenho 15 anos quase na presença de Deus. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de dormir cedo. Mas eu não tenho mais problema de acordar cedo. Que bom. Entendeu? Porque antigamente... A parte mais difícil. Antigamente eu não tinha problema. Eu tinha problema de acordar cedo. Porque como eu tocava na noite, às vezes 2 shows por noite, fumando e bebendo bastante, eu chegava com o corpo muito debilitado, da noite perdida, do esforço físico que eu fazia para cantar, para tocar, e das substâncias que eu adquiria, que era a nicotina, que era o álcool, né? E às vezes não era só cerveja, às vezes era o uísque. Essas coisas, isso desgasta o seu organismo, né? Sim, a sua parte natural, né? Fora o emocional, né? O emocional também afeta na parte natural, né? No seu corpo físico. Mas aí quando eu cheguei na igreja, que eu me converti, aí essa parte aí que foi delícia, velho. O que Deus começou a fazer na minha vida, o que Deus fez comigo foi algo tremendo, né? Porque eu costumo dizer que na vida de quem veio do mundo, você não tem que falar só o testemunho, né? Porque eu fui, sim. E o que você é? Você é o quê? Você é agora. O que é que Deus fez? Quer dizer, depois que você foi, o que é que Deus... E agora? Sim. O resultado desse foi como Deus te alcançou. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Porque o que Ele fez na sua vida tem que ser maior do que aquilo que você foi no mundo. Sim. Ele te salvou. E a Bíblia diz que Ele te salvou e Ele te elegeu para uma boa obra. A obra de Deus é grandiosa. Sim. E é de excelência. Você falando aí sobre isso da transformação que Deus faz, né? De ser maior do que aquilo... Você ser maior do que aquilo que você já foi na presença de Deus. Eu me lembro de Paulo. Paulo foi perseguidor e quando Deus transformou ele, se transformou num grande apóstolo, né? Você, quando fala de Paulo, você não lembra Paulo o perseguidor, você lembra de Paulo o apóstolo. Então ele foi transformado e ele foi mais do que a sua vida pecaminosa antes. Mas que testemunho interessante. Estava ouvindo aqui quando você falou do versículo, o justo vive pela fé. Sim. Você disse que pra gente não fazia muito efeito, mas pra mim já fez muito efeito. Quando você falou ali, eu senti Deus falando aqui conosco, eu senti falar, rapaz, que palavra. Um versículo simples, um versículo famoso, que mesmo assim fala, porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vem, fala com a gente. Que ela vai no coração daquele, às vezes, que precisa. Sim. Às vezes você precisa ouvir, né? Eu também preciso ouvir, porque eu vivo pela fé. Sim. Entende? Mas às vezes o efeito que essa palavra gerou em mim naquela época é muito maior do que ela gera hoje. Sim. Gera hoje, porque naquele momento foi um momento crucial para sua virada de chave. Para minha virada de chave, isso, Thalita, para minha virada de chave. Então Deus pegou e digitou uma senha no meu coração. Muitas coisas estavam sendo ditas para mim. Sim. Mas o cadeado do coração estava lá, ó, a senha. E muitas pessoas não conseguiam digitar essa senha. Sim. E essa senha foi digitada através do Espírito Santo, através da sua palavra, dentro do estúdio com um amigo meu, que ele já tinha falado de Jesus para mim várias vezes, dizendo, rapaz, e às vezes ele brincava, né? Isso que você está gravando aqui no meu estúdio não vai dar em nada. Isso aqui que você está fazendo não vai dar em nada. Eu ficava brincando comigo. Eu dizia, então eu profetizo também que esse estúdio vai fechar. E eu ficava assim. Porque ele ficava me abusando. Mas tinha momentos que ele falava sério comigo, porque a gente era amigo de infância, né? E ele se tornou um homem de Deus, um pastor. Mas tinha esse estúdio. E aí, nesse dia, Deus tomou ele de fato. Porque foi num momento que eu não tinha mais o que dizer, o que brincar, nem o que dizer. E foi um momento que eu disse, irmão, eu não tenho como me tornar crente. Você acha que é fácil para mim? Eu vou sustentar minha família como?
Como é que eu vou levar pão para dentro de casa? Eu vou continuar fazendo show no mundo, naqueles ambientes que eu ando? Então eu preciso arrumar outra coisa. E imagine, eu com essa idade, eu vou trabalhar de quê? Eu vou arrumar emprego agora? Estudar para trabalhar de quê? Isso. Se eu estudei para ser músico, se eu sou músico, aí foi quando ele disse. Aí quando ele lançou, digitou essa senha, o meu coração abriu. E aí Deus começou a trabalhar. E ele não é apressado. Sim. Deus não tem pressa. É na hora certa que ele alcança você. Que palavra. E nesse momento você falou, então, você nos trouxe sobre essa semente que foi trazida, mas em seguida você viu a sua vida indo cada vez mais baixo. Você foi vivendo momentos mais difíceis. E aí, como foi esse momento em que o Senhor te cercou e você disse, agora não tem mais como sair? Você foi para a igreja, disse que era lá para onde você tinha que ir. Era o lugar que você foi, era onde você tinha para ir. E aí, como foi esse momento, então, de realmente uma transformação de vida? Aí agora foi difícil. Essa parte é complicado, porque no momento de você levantar a mão, de você falar, eu quero Jesus, eu não vou dizer que é fácil. Sim. Não é fácil. Mas mais difícil é você viver isso depois. É o pós, né? O pós levantar a mão. O pós é que é terrível. O pós é terrível. Aí agora, tá eu falido, com todos os meus processos, como é que diz? Dentro de mim, os processos de derrota, de autoestima, todos os sentimentos ruins que eu adquiri no mundo, a complexidade estava tudo ali dentro de mim. Então, e eu que já era crente, eu comecei a vivenciar isso, né? Aprender o ABC, o beabá da Bíblia, na igreja que eu fui, que era a igreja que minha esposa congrega até, e na igreja que eu congrego até hoje. E aí, dentro da igreja, o Deus usando o meu pastor e toda a equipe, né? Toda a liderança, a membresia da igreja também, que oraram muito por mim, né? Legal. Que estavam lá esperançosos em ver a obra, Deus cumprir, porque Deus já estava falando dentro da igreja, através dos profetas, que Deus ia mudar a minha história. E falava isso para minha esposa, né? Às vezes ia um pregador, né? E dizia, olha aí, mulher, levanta aí, eu vejo Deus mudando sua história. E ela pegava essa palavra, né? E guardava no coração, porque ela sabia que Deus ia me tirar do mundo, só não sabia quando. Mas aí, Thalita, depois que eu me converto, e agora eu faço o quê? Sim. Agora eu vou comer o pão que Jesus me dá. Não é o pão que o diabo amassou. É o pão, a palavra. Sim. A palavra, dessa palavra de viver pela fé. Aí agora eu tô sem dinheiro, sem carro, sem profissão, sem nada. Minha esposa só trabalhando, com 2 filhos dentro de casa, morando muito mal. E aí eu fui agora ser testado por Deus, né? Testado, aprovado, me colocou em várias situações. Eu comecei a liderar, né, depois de um tempo, o Ministério de Louvor da igreja, e fui ensinar, né? O ministério teve um problema, algumas pessoas saíram da igreja, ficaram alguns poucos cantores, não tinha músico. E aí eu comecei o meu processo, o meu projeto, né, de fazer alguns discípulos, de requalificar a sonorização da igreja. E foi muito difícil. E nesse tempo, e como eu não tinha renda, eu vivia exatamente daquela palavra do pastor, dentro do estúdio, dizendo que o justo vive pela fé. Porque eu muitas vezes chegava na igreja e não sabia o que é que eu tinha que comer no outro dia. E aí do nada alguém me dava R$100, do nada assim, eu na porta da igreja. Aí eu disse no sentido de Deus mandou te dar. Era para comprar ovo, comprar uma farinha, comprar arroz. E eu vivi literalmente assim, alguns anos, né, assim uns 2, 3 anos, comendo arroz e ovo, né, não todos os dias, mas
na semana, assim, uma boa parte da semana eu comia e eu chorava, e eu dizia, Deus, as minhas roupas, que eram roupas de grife que eu tinha, as minhas roupas eu não conseguia mais usar, porque eram roupas assim, calça rasgada, calças de marca, camisa assim, muito de artista. Sim. Minha esposa tinha mais de 40 calças, minha esposa falava assim, e agora? Eu disse, não vou usar, ela deu, jogou fora, porque eu vestia e olhava para mim no espelho, eu não conseguia mais achar graça naquela aparência, né? Deus estava literalmente mudando a minha aparência por causa das escamas que foram retiradas dos meus olhos. E aí eu comecei a usar a roupa que algumas esposas traziam dos seus maridos que engordavam. Aí ficavam aquelas camisas ali e me traziam essas roupas, sapato do filho do pastor, calças, muitas vezes as pessoas levavam para eu usar. Agora imagine, um camarada que era artista no mundo, que tinha, né, uma vida, vamos dizer assim, agora está ali de status, vivendo esse tipo, parece que Deus está querendo te humilhar porque você pecou. Não, ali é o justo vivendo pela fé. É necessário para tirar o orgulho dentro do meu coração, tirar a soberba dentro de mim. E aí alguns pregadores às vezes iam pregar lá na igreja, né? A igreja, quando um pregador vai, um cantor, sempre dá, né, uma oferta de amor. E algumas vezes os pregadores chegavam na igreja e diziam, varão, na hora que eu cheguei, eu vi você ali, o Espírito Santo fez assim, a oferta que essa igreja vai te dar não é para você, é para ele. Aí quando chegava no final do culto, quando a igreja dava uma oferta a ele, né? Aí a pessoa vinha até mim, aí falava disso, aí dizia, aqui é do envelope que a igreja me deu, Deus disse que era para te dar. E aí eu começava a chorar, e Deus dizendo para mim assim, eu disse a você, confia em mim, entendeu? Mas para a gente viver isso, Thalita, para viver essas coisas, você tem que se permitir chegar até isso. Né? Muitas pessoas às vezes vai no agiota, se embaraça pedindo dinheiro emprestado a juros, ou vende o que não era para vender e não confia literalmente em Deus, porque se você realmente confiar em Deus e obedecer naquilo que Ele pediu para você obedecer, Ele não vai te deixar. É verdade. Ele não vai deixar você perecer. E aí foi isso, eu vivenciei um momento que minha esposa teve câncer. Uau. Foi um turbilhão minha vida. Eu fiquei 2 anos sem vida íntima com a minha esposa, praticamente, por causa da enfermidade. Agora imagine aí, uma pessoa que tinha uma vida sexual no mundo, agora voltou para Jesus, está com a sua esposa, e acontece um problema como esse. Imagine o que é que a mente de uma pessoa dessa vai pensar. Volta para o mundo. Liga para aquela. Lembra dela? E aí começa essas coisas. Mas era o próprio Deus me permitindo viver para que o nome dele fosse glorificado, para que eu vivenciasse coisas dentro da minha casa, né? O amor, de fato, pela minha esposa fosse construído muito mais, né? A nossa unidade foi mais estabelecida dentro dessa época. Eu me converti em 2009 para 2010. Em 2014, eu era novo convertido. Foi quando minha esposa teve esses problemas. E depois a minha filha teve tuberculose. Uau. Teve um terço do pulmão dela é avariado. O meu outro filho, Bruno, teve tuberculose. Foi uma confusão. Dificuldade ao extremo, sem nada. Mas só que aí, quando chegou em 2016, o Ministério de Louvor da nossa igreja prosperando, crescendo, muitos discípulos, né, o Senhor formou através da minha vida lá. Quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 6 a 7, 8 cantores só, não tinha músico. E agora em 2016 já tinha 34 levitas. Uau. Formados de pequeno ali, ensinado por mim, né? E muitas vezes eu na igreja, Pedro, ali ensinando alguns deles, né, com 12 anos, 13 anos. Eu fiquei 6 anos dentro da igreja ali ensinando, sofrendo tudo que eu tinha que sofrer. E depois, agora em 2016, eu vi o ministério, a sonorização da igreja melhor restaurada, o ministério
de louvor, né, organizado, né, e vendo os frutos que o Senhor tinha me proporcionado, né, aí Deus começou a trazer um refrigério para minha casa, começou a mudar o contexto da minha casa, começou a abençoar. Deus nos deu um carro, Deus tirou da casa que eu estava, foi para uma outra casa, e aí Deus começou a alavancar o meu ministério. E aí, nesse tempo de tanta dificuldade, o meu ministério funcionava maravilhoso. Tipo assim, na minha casa estavam muitos problemas financeiros, problemas de enfermidades gravíssimas, mas o meu ministério, o ministério da minha esposa, o ministério dos meus filhos funcionavam. Deus me usava muito em muitos lugares, Deus usava a minha esposa também, né? O nosso ministério acontecia, mas a nossa casa não estava acontecendo. Tipo assim, era um espinho na nossa carne que nos fazia buscar Deus, que nos fazia crer no Senhor, que nos fazia acreditar de que em cada situação que Deus nos permitia passar, ele estava somente dizendo assim: eu estou deixando você chegar nessa situação para mostrar que eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de provisão. Porque uma coisa até que eu falo sobre alguns artistas que se convertem e logo querem fazer a obra de Deus, né? E isso está errado. Sim. Porque você primeiro precisa aprender na prática que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus que provê, que Deus é Deus que restaura. Então, essas pessoas, algumas dessas pessoas que aceitam a Jesus, elas não têm que subir logo nos púlpitos. Ela tem que subir no púlpito da sua igreja, ali na sua igreja. Entende? Porque ela precisa se permitir passar pelo tempo do processo. Sim. O tempo onde ela vai ver nada acontecer e ela vê no final de tudo, quando vai dar errado, Deus aparece. Entende? E isso é experiências com Deus, né? A jornada de você caminhar com o Senhor. E foi isso que Deus me fez viver durante 6 anos. Eu vivia literalmente pro meu ministério, assim, escondido dentro da igreja, aprendendo, Deus restaurando, porque eu pequei muito, eu fiz muita coisa e Deus precisava mudar a minha mente, mudar meu conceito, me testar e aprovar em muitas áreas da minha vida, porque na hora que eu fosse fazer a obra de Deus, eu não desviar, eu não cometer os erros que muitos até cometem, ou os erros que o diabo estava preparando para eu cometer, entende? Então, eu me permiti viver isso. E foram, assim, 6 anos. E tem 2 anos, né? Eu fiquei literalmente assim na minha igreja durante 12 anos, como líder de louvor. E há 2 anos eu não sou mais o ministro de louvor da igreja. Eu continuo na igreja, continuo cantando, tocando, ajudando no que eu posso, né? Mas agora eu estou mais com a oportunidade de poder viajar, de poder falar de Jesus, depois desse tempo na presença de Deus. Passou pelo processo, né? Pelo processo. Pela fogo, forja. Pelo fogo que estava purificando você, né? Tirando todo das impurezas, tudo que tinha para tirar, tá tirando para transformar no Dino que é hoje. No Dino, costumo dizer que ele pega a gente e bota no tanque da graça e vai lavando com sangue a nossa alma para poder tirar as impurezas que estão lá. É verdade. Eu acho que uma coisa muito importante quando se fala sobre viver testemunhos, muitas pessoas acham muito interessante, pessoas como você que trazem uma história assim, de como Deus pode fazer transformação e traz com exemplos práticos o poder de Deus. E muitas pessoas pensam, eu queria ter um testemunho muito legal, mas como é difícil você viver o dia a dia e construir esse testemunho. É muito bom vivenciar a graça de Deus, mas viver o testemunho dói. E só aqueles que vivenciam e que vencem através da graça de Deus sabem como foi o processo e como é prazeroso vivenciar de verdade aquilo e ver o Senhor restaurando, ver o Senhor curando, ver o Senhor transformando. Porque isso lhe traz uma autoridade que outra pessoa que não tem uma experiência, às vezes não teria. Né? Só quem viveu realmente sabe e pode, às vezes,
conectar de uma forma diferente com outra pessoa que vivencia dificuldades em alguma área específica. E aí você dizer, eu vivi a graça de Deus na minha vida, eu vivi o poder de Deus na minha vida, eu sei da sua dor. Jesus também sabe. E o Senhor, Ele tocou a minha vida, e ver isso é muito lindo, sabe? Ver que a graça de Deus sendo expressa é muito bonito. E ver pessoas vencendo através da graça de Deus, porque não é fácil vivenciar um testemunho. Sim. É muito bom ter um testemunho para contar, mas vivenciar não é fácil. Mas é muito bom ver pessoas que não desistiram da fé no processo, mas realmente se deixaram... Não desistiram da fé, viveram por fé. Assim como o versículo nos orienta, e seguiram no caminho do Senhor, não desistiram, continuaram crendo, e através da graça de Deus conseguir viver coisas novas. Porque, como até a gente falou em um outro podcast, não existe nada que o Senhor permita na nossa vida que seja para o mal. O Senhor não permita que a gente viva coisas ruins para o mal, mas sempre para forjar. Porque em algum outro momento, quando a gente precisar, a gente já viveu a situação, e não pela nossa própria força, mas porque o Senhor nos capacitou. Aquilo ali foi um treinamento, é igual Davi. Você venceu hoje o urso e o leão, porque para hoje você viveu o gigante. Eu permiti e eu estive lá, porque hoje no gigante eu continuo com você. Verdade, é verdade. E você falou interessante, algo também que está na palavra, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Sim. Daqueles que amam a Deus. Sim. Agora, interessante, Thalita, que em 2016 eu vivi tanta coisa com Deus, velho, tanta coisa com o Senhor, que esses dias eu estava até orando e o Senhor me lembrando, parece que você tem amnésia, né? Do que eu já fiz por você. Que a gente entra em determinadas lutas que a gente ainda se desespera. Isso é normal. Nós somos humanos, né? E não vamos deixar de ser humano, né? Enquanto estiver nessa terra. Aí o Senhor me lembrando. E aí, em 2016, 2015, na verdade, eu no auge dos meus problemas. Sim. Eu estava no auge, estourado, famoso, cheio de problema, enfermidade, dificuldade, mas era uma época que Deus se manifestava de uma forma tão grandiosa, meu ministério funcionando, as coisas, eu estava em atividade total, assim, no ministério de louvor, na minha igreja, liderando o ministério de casais com a minha esposa. E aí, legal, um pastor foi lá para a igreja, ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele veio para cá, para o Brasil, e aí ele foi lá pregar em algumas igrejas do nosso ministério. E aí caiu de paraquedas lá onde eu moro, no meu bairro. E aí ele olhou para mim, pregando, ainda com o microfone, e eu no teclado lá. Ele fez: eu vou levar esse camarada para América. Uau! Vou te levar para lá. E aí o povo, glória a Deus! E meu coração se encheu de gozo. No final do culto, ele: rapaz, eu vou te levar para lá. Você tem passaporte? Eu disse: rapaz, não tenho não. Vou te levar. E esse pastor foi embora para os Estados Unidos. Aí, quando foi em 2016, um ano depois, eu fiquei com aquilo corroendo minha alma. Será que esse cara vai me levar mesmo? Será que esse cara... Porque Deus tinha falado muito através dos profetas que ia me levar para muitos lugares. E quando foi em 2016, no começo de 2016, ele me ligou através do Messenger do Facebook. Uau. E disse: está pronto? Eu digo: tô. Quer vir para cá? Eu digo: quero. Tem passaporte? Eu disse: não. Como é que você quer vir para cá e não tem? Tira o passaporte. Aí eu fui. Você tem uma ideia, eu não tinha dinheiro nem para tirar passaporte. Você vê minha vida como era. Não tinha dinheiro nem para comprar um passaporte. E aí a gente corre daqui, corre dali. Eu fui e tirei o passaporte. Ele sumiu. Uau. Quando foi no final do ano de 2016, ele ligou para mim de novo: você tem que tirar o visto, que é o mais difícil. Sim. Aí ele me enviou um dinheiro. Eu digo: se ele me enviou o dinheiro, ele vai me levar. Aí ele mandou um dinheiro para uma pessoa que era parente dele lá em Salvador. A pessoa me encontrou e me deu dinheiro. Aí ele me deu dinheiro, eu ajeitei o visto. Agora eu tinha que pagar a passagem aérea para o Recife.
Eu não tinha dinheiro para comprar passaporte, eu vou ter dinheiro para comprar passagem. Visto, vai ter dinheiro para... Mas aí, vamos resumir, Deus sempre aparece. Eu fui para Recife, tirei esse visto, consegui esse visto, no momento onde Donald Trump estava... ele tinha acabado de assumir, e ele tem meio bolado com o imigrante, né? E aí, o que acontece? Estava negando, de 10 pessoas que estavam sendo entrevistadas lá no consulado americano, 9 estavam sendo tomando não. E aí, quando eu cheguei, você fica numa fila, aí tem várias gabines, e sempre tem um mais estressado que grita, americano, eles falam português, né? E grita, e eu disse, meu Deus, eu não quero cair naquele, e você lá vendo, pessoas lá, você quer ir fazer o que nos Estados Unidos? É aquela coisa. E aí, quando chegou a minha vez, que é uma fila só, a gabine que vai vagando, você entra, vai entrando. E aí eu fui justamente no estressado. Deus. E aí ele olhou pra mim, ficou me olhando, fez várias perguntas. Aí, o que é isso aí em sua mão? Aí eu digo, é meu CD. Isso aí é o quê? Não é uma carta de recomendação. Aí olhou. Seu visto foi aprovado. Uau. Aí eu fui, voltei, comprei a passagem. Em 2017 ele me levou para os Estados Unidos. Caramba. Esse pastor. Interessante que eu lembrando disso, isso me deixa tão feliz com o Senhor, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei numa quarta-feira de madrugada, um frio de menos 5 graus. E aí eu cheguei lá, fui dormir na quarta-feira, acordei, tudo novo nos meus olhos. Aí comi, ele me levou para passear. No outro dia amanheci, na quinta-feira tinha ensaio do louvor. Ele chegou e ele disse, o Ministério do Louvor vai estar lá. Aí tinha a ministra de louvor lá em Atlanta. Ele fez assim, estou destituindo você de líder. O líder agora aqui é Dino. Ele tinha 1 ano falando de mim lá. As pessoas estavam achando que eu era uma pessoa excepcional. Sim. Porque eu fui lá, eu vi Dino lá, eu vi que Deus usou ele lá no ministério, lá na igreja, as pessoas comentam lá do Ministério Louvor, e ele vai ser o líder do louvor, agora aqui, nesses 2 meses que ele vai passar aqui. E aí, aí foi quando ele falou uma coisa assim, tudo que você fez lá, eu quero que você faça aqui. E aí aquilo alegrou meu coração, porque era o fruto que Deus me fez colher, né? Enquanto você estava lá trabalhando, eu tava lá trabalhando na igreja, achando que nada vai dar fruto, e Deus estava preparando você para levar justamente para os Estados Unidos. E aí a gente fez um trabalho lá, para a glória de Deus. Eu fiz muitas boas alianças lá, muitos amigos. Foram 2 meses assim desafiadores para mim. Deus me abençoou. Eu voltei para o Brasil. 2018 eu fui, voltei. 2019 eu fui 2 vezes. E tem 7 anos que o Senhor me leva para lá. Eu fui esse ano, era para eu estar agora lá, agora no final do ano. Né? E aí Deus me levou para conhecer vários outros lugares. Eu já fui para Miami, para Orlando, para Jacksonville, Atlanta e para vários outros lugares, né? Tenho várias outras promessas, e isso não é dizer que Deus, porque Deus vai te dar, não. Porque antes de acontecer essas coisas, antes do ide, tem um vinde. Sim. Ele disse, vinde a mim todos vós cansados. Então, quando você vem para o vinde e passa pelo processo, vai ter o ide. E quem envia é ele. E quando ele te envia, o pacote de Deus vai incluso. Entende? Então, assim, se você que está nos assistindo aí, essas promessas que Deus muitas vezes faz para você, né? Que você já tem escutado. A promessa, de fato, Thalita e Pedro, ela não é na verdade, aquilo que Deus mais quer. Não é o que Deus mais quer. A promessa é a motivação. Porque nós somos naturais, né? A gente quer ver para crer.
Então ele diz assim, ó, eu vou fazer, eu vou mudar. Aí você motiva. Aí o Espírito Santo vai ali, te ajuda, te renova, te restaura, te convence. E você vai aceitando e aprendendo. Quando você chega na promessa, você percebe que a promessa não é mais importante. O mais importante foi a jornada que você passou com ele, o trajeto. Porque naquele trajeto você aprendeu, você foi restaurado, você foi renovado. Naquele trajeto ali você era para ter pecado, não pecou. Naquele trajeto era para você parar, não parou. Naquele projeto era para você voltar atrás, não voltou. Naquele projeto ali era para você ter pegado aquela enfermidade, mas não pegou. Naquele projeto ali você foi assaltado, era para cada um tiro e a arma falhou e você teve o livramento. E aí você percebe de que você aprendeu tanto na jornada, mais do que se ele, na hora que prometesse, te desse logo. Uhum. Exatamente. Entende? Então, quando eu falo das viagens e falo daquilo que Deus tem feito na minha vida, não foi de paraquedas. Sim. Teve todo um processo. Teve todo um processo, que é importante na vida de todo mundo. Ah, mas eu não bebi, Dina, eu não usei droga, eu não tenho mulher na rua, eu... Não. Cada um tem a sua história. Sim. Cada um tem a sua história. E na medida da sua história é que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Sim. Entendeu? Glória a Deus. O que é interessante nessa parte de trajeto, do processo que a gente passa, é que a gente recebe a promessa, recebe o plano de Deus sobre a nossa vida, e até chegar lá a gente passa por esse processo. E o que esse processo faz? Nos aproxima mais de Deus. Sim. Nos torna mais semelhante a Ele. E quando a gente chega lá, a gente, que nem você falou, né, não se importa mais tanto com a chegar no processo, mas sim de estar próximo de Deus, de estar com Ele, que para você se torna tudo. Você está com Deus, para você é tudo. Se você chegou lá de colher o fruto nos Estados Unidos, é bênção. Mas a presença de Deus se torna essencial para a sua vida quando você está passando pelo processo. O processo lhe aproxima de Deus de uma forma que para você mais nada importa, é somente estar junto com Deus, estar na presença dele. É muito interessante essa parte do processo que você falou. É verdade, estar perto de Deus. Quando você está perto de Deus... E aconteceu até um fato. Eu vou contar rapidinho aqui. Ok, fica à vontade. Aconteceu um fato. Quando eu fui na primeira vez para os Estados Unidos, o meu voo atrasou de Salvador, São Paulo. E era Salvador, São Paulo, Washington, de Washington, Atlanta, né? Uhum. E aí, quando eu atrasou, aí eu cheguei lá em São Paulo, primeira vez, todo novo. Aí o rapaz disse, eu vou ter que botar você no próximo voo, que não é mais para Washington. Vai aumentar mais uma conexão. Você vai sair agora para Chicago, de Chicago para Washington, de Washington para mim. Tá tranquilo. E aí a imigração minha foi lá em Chicago. E quando eu desci em Chicago, 6 da manhã, 9 horas de voo, tudo novo. E quando você chega no avião, não sei se vocês já viajaram voo internacional. Ainda não. Ainda não. Eles te dão um formulário. Eles te dão um formulário para você escrever, né? Para onde você vai, o hotel que você vai, o tempo que você vai ficar, quanto você tem em dinheiro, ou então o número do cartão. Eu não tinha cartão, duro, sem nada. Só tinha $200 no bolso, que foi o pastor que mandou para mim, que era para eu comer nos aeroportos, né? Uhum. E real já era, né? Se você vai na casa de câmbio lá, eu com 50 conto vai dar... Quanto? R$2 ou $2. $5. E aí o que acontece? Ele me deu esse dinheiro. Aí quando eu desci, quando você desce do avião, aí você vai passar pela cabine com a Polícia Federal para você botar o seu passaporte de entrada lá. Sim. Só que o formulário já vem. E aí eles viram que eu tava só com essa grana, e o policial perguntando para mim quanto de dinheiro eu tinha. E eu não entendia quanto é que ele estava falando, o que ele estava falando. Aí o passageiro que veio atrás de mim, que era brasileiro, mas falava inglês, ele disse, ele está perguntando quanto você tem. Eu disse, eu só tenho $200, fale com ele. Aí quando eu falei, aí o policial fez, ok, come here, please, come here. Aí me levou para preso. Uau. Aí eu fui para a salinha, a famosa salinha da Polícia Federal lá em Chicago, fiquei lá. Eu ia chegar em Atlanta 10 da manhã. 7 e pouca da manhã para 8 horas eu estava já na salinha. E ali eu comecei a ser entrevistado. Eles pegaram meu celular e aí eu tive que tirar
digitar o código e deixei com eles. Eles mexeram em tudo no meu celular, para ver se eu era bandido, traficante, se eu tinha foto com droga, com arma. Fui olhar meus antecedentes criminais. Aí é tipo no banco, a salinha, várias cadeiras, e tem uma tela lá que de uma senha. Aí digita a senha, a sua senha, você entra na salinha para ser entrevistado. E aí foi quando eu entrava na salinha, eles botavam o dedo na minha cara, eu sentado assim, eles todos em pé, 2 policiais, aqueles policiais mesmo da Polícia Federal, imagine, em cima de mim, falando em espanhol, muchacho, tu vienes aqui, muchacho, tu vienes da moradia, tu vienes da trabalho, muchacho, tu me compreendes, e me gritava, e eu ali, eu digo, o senhor não sei falar inglês, I don't know speak English, no English from Brazil, no English, e eles gritando, me gritando, e eu louco lá, sem saber o que fazer. Aí quando eles cessavam, aí mandava de novo sentar. Aí chamava outra pessoa. Daqui a pouco essa pessoa saía algemada, pé e mão. Aí daqui a pouco entrava uma família. Eu estava lá e daqui a pouco vinha outro policial de pessoas que estavam entrando nos Estados Unidos. Aí vinha uma família cheia de mala, entrava, já ia direto para a salinha, voltava tudo algemado, menos as crianças, porque estava lá com contrabando, com droga, com arma. Né? Pessoas que eram mula, que engole, né? Essas coisas. E eu lá vendo tudo isso no meio dessa bandidagem toda e vivendo isso. Deu meio-dia, deu 1h da manhã, 1h da tarde. E eu lá. E aí aconteceu algo sobrenatural. Foi quando eu baixei minha cabeça. Quem tinha que ser preso foi, quem tinha que ser liberado foi. Só ficou eu e um casal de indiano que estava atrás de mim, as cadeiras tudo vazias. Aí foi quando eu comecei a questionar a Deus. Deus, ontem os ministérios que eu lidero na igreja foram na minha casa, levaram um bolo, foram se alegrar, foram lá assim testificar a promessa do Senhor na minha vida, se alegrando com a minha viagem. Minha família me levou no aeroporto. O Senhor usou vários profetas para dizer que eu ia para muitos lugares, que eu vinha pisar nessa terra. Eu pisei na terra, eu estou aqui. Eu vou voltar deportado? Uau. Foi só pra pisar mesmo? Foi só pra pisar. Eu não acredito nisso. Aí eu ouvi uma voz no meu ouvido. Eu assim, de cabeça baixa, assim, ó, com a mão aqui, falando essas coisas. Eu ouvi uma voz no meu ouvido e fez assim: um adorador, meu filho, nessa hora faz o quê? Uau. Aí eu comecei a chorar. Aí eu disse: grande é o Senhor. Comecei a cantar, velho. Comecei a adorar a Deus lá dentro, lá do aeroporto. Irmão, quando eu comecei a cantar, o policial lá, daqui a pouco ele fez assim: buenos dias, Mr. Francisco Ramalho, muito gosto de falar contigo. Aí começou a falar com ele. Ele pegou conseguiu o número do pastor, que nem eu sabia. Uau. Eu falava com ele pelo Messenger. Sim. E aí o pastor lá disse assim: não, é porque ele falando, né? Depois o pastor me falou: tem um rapaz aqui que está indo para os Estados Unidos, eu achei seu telefone aqui, ou eu achei seu número, eu vi um vínculo com ele e tal. E ele disse: não, esse rapaz está vindo para cá, para os Estados Unidos, foi eu que estou trazendo ele. Eu sou bispo da Church of God aqui, eu tenho 30 anos aqui, eu sou cidadão americano. O que acontecer com esse rapaz, a responsabilidade é minha. Ele é um missionário, é um homem de Deus, é um pastor, está vindo para cá para fazer missão, para falar de Jesus. E aí começou a me autoafirmar. Pô, cara, rapaz, esse homem voltou endemoniado. Uau. De lá de dentro, pegou meu passaporte, aí me chamou, carimbou meu passaporte 6 meses. Tu não pode ficar aqui, a moradia, tu me compreendes, ô muchacho? Tu não pode ficar aqui no trabalho, me compreende? E me gritou. Eu vi assim a feição do diabo na vida daquele policial. Mas aí quando ele me liberou, aí eu saí, peguei minha mala, quase 2 horas da tarde. O povo lá, minha esposa, o avião caiu, meu marido morreu, que eu ia chegar 10 horas. Ninguém sabia onde eu estava. Meu Deus. Eu estava preso. E aí foi quando eu saí dali, cheguei na American Airlines, a empresa que eu fui, a mulher em inglês, eu digo: eu não sei falar inglês, no inglês. Ela, ok.
Aí chamou uma funcionária que era brasileira, quem mais que era, trabalhava lá. Eu digo, moça, eu preciso ir no banheiro, eu preciso comer, eu preciso de internet, eu preciso carregar meu celular que descarregou, eu preciso despachar minha bagagem, eu preciso ir embora daqui. Ela, calma, vou resolver tudo. E aí resolveu, despachou minha bagagem, remarcou minha passagem. Aí eu subi, peguei um metrô, o aeroporto é tão pequeno, né? Peguei um metrô, aí, peguei um metrô, entrei na parte de embarque, parece um shopping, aí eu fui lá, aí fui comer, fui carregar meu celular, enquanto eu comia, carregava. E aí peguei a internet de lá, liguei, Nadiane, Dino, a gente estava aqui desesperado, Dino, que você morreu, meu filho. Foi o que aconteceu, eu digo, depois eu te conto. Aí o pastor, eu ia chegar 10 da manhã, cheguei 8 horas da noite lá. E Deus, né, eu disse, Senhor, as coisas com o Senhor, por que é tudo assim, a ferro e fogo? Não pode ser mais fácil, não, né? Mas de boa, só chegar e tá tranquilo. Não podia chegar e passar e tá tudo ok, mas hoje eu entendo, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô contando essa experiência. E o mais importante disso não foi na hora que o policial descobriu o telefone, nada disso. A parte importante desse testemunho foi no momento que eu ouvi a voz de Deus dentro do aeroporto. Sim. Porque para eu ouvir a voz de Deus, eu precisava me permitir chegar até aquele limite. Sim. E foi quando eu, discernindo, digo, meu Deus, eu preciso te falar algo. O Senhor disse que eu ia pisar nesse negócio aqui. E agora eu faço o quê? E aí, a bondade de Deus, né? Deus não tem obrigação de falar com ninguém, irmão. Sim. Uhum. Ele é autossuficiente, mas a Bíblia diz que aquele que começou a sua boa obra, ele é fiel para ir aperfeiçoando. E aí foi quando ele disse para mim, né? O que faz um adorador? Ele não disse assim, peraí, Dino, fique quieto aí, não fala nada, vou lá agora resolver com ele. Cara, mexeu com meu filho, peraí que eu vou resolver lá. Fique quieto aí. Aí chegava lá, vem cá, irmão. Como é que é isso aí? Como é que esse negócio aí? Libera logo meu filho. Não. Ele gera em você outra atitude. O que é que um adorador faz? Quer dizer, isso tudo é experiência. Sim. Aí eu fui fazer o quê? Um adorador, no momento de tristeza, de dificuldade, vai adorar. Uau. Vai adorar. E foi uma das vezes que eu adorei a Deus com o maior nível de verdade do meu coração, foi nesse dia. Que coisa linda. Coisa de... E aí, Deus abriu as portas. O processo nos aproxima mais de Deus. É verdade. Quando você estiver passando de novo por um processo, o que é que um adorador faz? Adora na prova. Rapaz, que testemunho. Louvado seja Deus. Eu ia perguntar para você também se teve algum momento na sua trajetória cristã que te marcou assim, alguma experiência. Só que o homem já tá contando... Com certeza, eu acredito que foi uma das experiências. Já tá contando tanto, a gente não faz nem como é pra fazer essa pergunta. Mas depois, assim, desse processo, dessa sua caminhada até hoje, como tá o Dino hoje? O Dino adorador. Deus mudou a história, né? Mudou minha história. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos. Minha filha casou agora, tem 4 meses. Meu filho tá noivo. Todos eles são músicos, cantam. Eu tenho um pequeno agora de 9 anos. Inclusive até aniversário dele hoje. Ai, sério? Eu tô aqui fazendo a obra. Mas quando eu voltar agora para Salvador, a gente vai sair, vai ser uma benção. Amém, então eu tenho 3 boa. filhos, tenho minha esposa. Nós temos 31 anos juntos, né? É uma história de amor e ódio assim... Porque a gente viveu coisas tenebrosas, né? Momentos que se Deus não entrasse, a gente não estaria junto. Mas eu sei que Deus tem um plano e tem um plano na nossa vida. E hoje a gente vive bem, para a glória de Deus. Amém. Hoje eu viajo bastante, minha esposa é missionária, prega, meus filhos também. Meu filho agora, hoje ele vai estar ministrando também, minha filha também ministra. Então, o resultado de crer em Cristo, de estar com Jesus, o resultado é esse. Agora, antes do resultado, existe o momento de preparação do processo. Sim. Hoje eu estou aqui em Paulo Afonso, semana que vem eu vou estar em outro lugar. Né? O tempo do limite da prova, da situação, daquilo que eu vivi, já foi.
Porque o vale e as provações é uma passagem. Você vai para outro teste, outras coisas. Mas viver naquela mesma luta, Deus não quer você. Ele não deixa você na mesma coisa o tempo inteiro, né? Sim. Você foi lá, testou, aprovou, aprendeu, vai embora, segue em frente. Amém. É verdade. Eu acho que um versículo, depois de todas essas vitórias, que assim, a gente acabou meio que fazendo um passeio por toda a sua vida. E aí, por mais que a gente não tenha adentrado em muitas coisas, e muitas conquistas e muitas vitórias, mas dá pra ver a graça de Deus sobre a vida não só sua, mas de toda a sua família esse tempo todo. Amém. E eu acho que é um versículo que dá pra gente pensar no momento. E por mais que eu não conheça a sua família inteira com proximidade, mas fico muito feliz de ver a graça de Deus superabundando na vida de vocês, é o Salmo 126. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amém. Eu tomo posse da palavra, Thalita. Eu Amém. queria também deixar um texto que eu gosto muito, que é um salmo famoso. Mais um versículo famoso, que é o Salmo 91, que eu gosto muito dessa palavra que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mas para mim o versículo 2 é o mais importante. Ali é tremenda, ali é a senha, que diz assim: direi do Senhor, que Ele é a minha fortaleza, Deus, é a minha e fortaleza. nele confiarei. Quer dizer, você está dizendo que Ele é seu Senhor. Para você estar debaixo das asas do Senhor, ali guardado por Deus, você tem que saber quem Ele é para você. Pronto, Ele é meu Deus, Ele é a minha fortaleza, quer dizer, Ele é o lugar, o meu braço forte, e nele eu confio, porque Amém. é a única forma de nós agradarmos ao Senhor, Sim. é através da fé, da confiança, né? Então eu deixo esse versículo para você que vai assistir esse podcast. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Demais. Se permita a vivenciar os processos de Deus, se permita a passar por aquilo que Deus tem permitido você passar, porque você pode ter certeza que no final você vai se alegrar tanto, você vai dizer assim: poxa, naquele dia, naquele momento eu ia largar tudo, eu ia sair doido na rua, eu ia querer me matar, você ia pensar assim: poxa, eu ia fazer tanta bobagem. Mas aí, quando você chegar até o fim desse processo, você vai perceber que Deus esteve com você em todo o tempo. Então, seja forte no Senhor. Não seja forte em você. Vá em frente. Não pare. Porque Deus é bom. E Ele não vai desamparar você. Amém. 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 Rapaz, já que a gente tá aqui falando um pouco, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Tem muito tempo, produção, ainda? Até a gente já tá perto do fim, até porque a gente tem passagem de som ainda lá embaixo pra fazer. O cantor tá aqui, o técnico de som tá aqui, estão só esperando pela gente lá. Mas eu vejo assim, na sua vida também, a graça superabundada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você contou aqui uma parte do seu testemunho, né? Teve uma vida muito pecaminosa na parte do secular, mas quando veio para Deus, está vivendo o verdadeiro evangelho, está vivendo a graça do Senhor sobre a sua vida. E hoje dá para ver, você está no padrão, bem vestido, graças a Deus, no iPhonezinho, um Apple Watch aí no braço. Deus está sendo bom para com você e para com sua família, graças a Deus. O processo aproximou você de Deus e vem lhe abençoando. Fico muito feliz. E infelizmente já está chegando Eu só acho ao que a gente nosso poderia final. fazer uma síntese de tudo que foi trazido aqui sobre a importância de viver por fé e da dependência do Senhor. Em todas as áreas, a gente precisa depender de Deus. Sim. Seja no âmbito das profissões, seja no âmbito do ministério, porque principalmente no ministério nós dependemos da graça de Deus, do poder de Deus. Na nossa profissão nós dependemos de Deus. Para tomar decisões nós dependemos de Deus. Para realizações nós dependemos de Deus. Aprender isso, às vezes, não é fácil. Mas a graça de Deus, ela acompanha a vida dos seus servos em todo o tempo. E o versículo que você trouxe sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas darão certo imediatamente, mas todas as coisas vão cooperar para um bem maior de quem ama a Deus. Se nós amamos a Deus, se nós dependemos de Deus, Ele toma as providências necessárias. Verdade. E o mais Ele fará.
É isso. Foi muito bom, muito inspirador ouvir toda a sua história, esses testemunhos. Fortalece a fé, a nossa e a de quem está em casa também. É verdade. É muito bom a gente ver a graça de Deus expressa na vida das pessoas e saber em exemplos concretos que Deus ainda faz, Deus é maravilhoso. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de surpresa. Em cima da hora. Todos fomos surpreendidos. Quase foi hoje que foi chamado. Mas muito obrigada por ter aceitado. Foi realmente muito bom para todos nós aqui. As portas ficam abertas para uma próxima oportunidade. Fique à vontade. Você será sempre bem-vindo. Novos testemunhos. Novos testemunhos para trazer. Esperamos que você tenha gostado, se sentido bem recebido. E muito obrigada novamente por tudo que você trouxe. Também estou muito feliz. Tá ali, tá Pedro. Vocês são, assim, duas pessoas extremamente agradáveis. Né? Meus irmãos, vamos morar juntos, né? Vamos. É verdade. Tô muito feliz. Gente, olha, eu tomei aqui um café de caramelo, né? Caramelo, gostoso. Rapaz, eles têm uma mesinha aqui. Eu não sei se dá pra ver, tá ali atrás ali. A mesinha do amor, que tem ali uns cafezinhos top. E eu tô muito bem de estar aqui desse podcast. Evancast. É porque é um nome sofisticado e a minha língua não consegue. Uma pergunta que não quer calar. Aprendeu a falar inglês? Um pouquinho. Yes, a little bit. Você fala? Mais ou menos. Ele tá se preparando para ir para os Estados Unidos também. Não, tô aqui por fé. Amém. Então, você já tirou o passaporte? Tirou? Tomando posse. Então, tirou o passaporte? Ainda não, mas tá nos planos. Se prepare que tá chegando, né? É verdade, é fácil de ir pra lá. O problema é o visto. O passaporte é fácil, mas para ir pra lá é fácil. Os Estados Unidos é um bom lugar. E a língua, o inglês é muito bobo. É uma língua boba. Eu digo assim, para o dia a dia, para você se comunicar... É prático. O próprio americano, como ele convive muito com muito imigrante, né? Ele não dificulta, não. É sempre aquele, com licença, olá, tudo bem, me dê, quer pagar, quer não, quer isso, quer aquilo. É muito tranquilo, entendeu? Mas, assim, pra gente fechar, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a gente. Evancast. É bênção, acessa lá, gente, acessa lá. E eu tenho certeza de que esse dia aqui foi muito proveitoso. Eu tenho certeza que muitos testemunhos eu quero aqui já profetizar que o que vai ter de comentários nessa postagem, o que vai ter de pessoas que vão dizer, meu Deus, o Senhor entrou na minha vida, Deus mudou minha história, eu aceitei Jesus, eu fui curada, eu fui restaurada, com esse testemunho que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o Evancast, não tem nada a ver conosco, tudo tem a ver com Deus. Né? Se nós estamos aqui é por causa de Deus, e a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Sim. Entendeu? Sim. Então tudo que rodeia, que permeia, né? Que permeou durante esse tempo que nós passamos aqui, foi por causa do amor de Deus. Então, muito obrigado. E numa outra oportunidade eu vou vir aqui, vou trazer o teclado. E traga a esposa também, para participar também. Exatamente, eu já vejo ela aqui do lado aqui. Faz ele fazer com os dois. Ela contar a parte dela também. Dessa vez eu fico calado, né? Só vou cantar e ela conta. E ela vai contando, contar a parte dela, a versão dela, né? A versão dela, Bom, e ele trouxe algo muito importante, Pedro. Falou sobre nossa presença no YouTube. Mas nós só estamos no YouTube? Não, nós estamos no Spotify. Olha, aprendi a falar inglês, tá né? Caminhando. E aonde mais? Porque toda vez eu falava Spotify. Spotify. A menina ficava rindo de mim aqui porque eu falava Spotify. A gente crê no seu inglês futuro. Vai ser. Eu também vou para os Estados Unidos, não se preocupe não. Amém. Quando você for, eu vou na mala. Mas estamos só no YouTube e Spotify? Quais são não, estamos no Instagram, no TikTok, no Apple Music. Isso mesmo. Tá vendo? Tô chegando lá. Rapaz, vocês estão estourados, viu? Vamos estar nessas redes sociais. Então curte, comenta e compartilha para que a palavra de Deus seja propagada pelas mídias sociais. Outras pessoas escutem o testemunho do nosso irmão Dino e possam ser edificadas. Amém. Até porque o nosso conteúdo não é um conteúdo aleatório, mas nós produzimos ele com propósito. Então é isso aí. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, nos acompanhar em todas as nossas redes sociais e enviar esse vídeo para pessoas que você acredita que vão ser tocadas por tudo aquilo que nós trouxemos aqui. A gente se despede. A gente faltou falar do nosso patrocinador, que vai estar rolando aqui na tela daqui a pouco.
Questão de segundos. Chega em alguns segundos. Patrocinadores. Hoje nós estamos com a BrisaNet, com a ajuda do nosso irmão Edilson Júnior, que conseguiu esse pacote pra gente, e através dele estamos aqui fazendo esse podcast. Através deles, dessa internet, está nos ajudando, nos apoiando. Então, se você tem interesse em contratar um pacote de internet, entre em contato com o nosso irmão Edilson, que ele vai estar ali direcionando e mostrando qual o melhor pacote, qual o melhor, quantos megas de internet, e vai estar ali direcionando tudo que for preciso para você ter a melhor internet na sua casa. E é isso aí. É isso aí. Vamos ficando Considerações por finais. aqui. Fico feliz com o podcast, foi uma bênção com o nosso irmão Dino, e triste porque a gente está encerrando. Mas... Nos vemos na próxima semana. Vamos ver num próximo episódio com o nosso irmão Dino e com vocês. No próxima semana vamos estar juntos. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.